turma da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História, tá? Então vamos lá. Terceira série, História, capítulo 5, aula 2. Qual é o tema do capítulo 5, né? Basicamente o capítulo 5 começa falando sobre Napoleão, né? E todas as fases do governo de Napoleão, tá? Então eu dividi da seguinte forma. Era napoleônica, né? Com a questão do consulado, do império e do governo dos 100 dias, tá? Então, na aula passada nós estudamos sobre a fase do consulado. Hoje nós vamos estudar sobre a fase do império, tá, pessoal? Lembrando que essa fase é bastante extensa. Ela vai de 1804 a 1814, tá? Então hoje eu vou fazer uma primeira parte, tá, da fase do Império, e na próxima aula eu vou falar de outra parte da fase do Império, tá bom? Porque não tem como eu falar sobre a fase do Império numa única aula, tá? Sendo que são 10 anos, né, de fase do Império da Era Napoleônica, ok? Então vamos lá. Já sabemos que a Era Napoleônica é dividida em 3 etapas, né? Consulado, Império e Governo dos 100 dias, tá? Então, na aula anterior, nós estudamos sobre o período do consulado, conforme eu já falei, e hoje vamos estudar sobre o período do Império, tá? Então, vamos lá. Império. Napoleão e o grupo que lhe dava apoio político resolveram, então, mobilizar a opinião pública, né? Para a implantação definitiva da monarquia hereditária, né? Tudo que ele queria. Assim, em 1804, foi realizado um plebiscito no qual, nesse período, quase 60% dos votantes confirmaram o restabelecimento do regime monárquico e a indicação de Napoleão para ocupar o trono, tá? Com o título de imperador. Napoleão foi coroado, ou melhor, né, ele mesmo se coroou. Como é que aconteceu isso? Ele tirou a coroa das mãos do Papa Pio VII, tá? O Papa viajou muito tempo para chegar a essa cerimônia e ele fez essa desfeita, né? Tirou a coroa das mãos do Papa e coroou a si mesmo, né? O que ele quis demonstrar com esse gesto, pessoal? Que ele era extremamente autoritário, né? E ele quis demonstrar nas entrelinhas que ele era a autoridade máxima, né? Que não havia autoridade acima dele, né? Ele estava acima de tudo e de todos, né? Então, essa atitude foi uma atitude extremamente descortês, deselegante, né? Mas demonstrou o caráter autoritário e ditatorial do Napoleão, ok? Bom, vamos falar agora sobre a política expansionista de Napoleão Bonaparte. Como imperador e comandante das forças armadas, Napoleão liderou uma série de guerras para expandir o domínio da França. O exército francês foi fortalecido tanto numericamente quanto em armas, né? Tornando assim obtendo um grande contingente de soldados, tá? Tornando-se o exército mais poderoso da Europa, né? Então, Napoleão ele era muito estrategista, né? Ele planejava muito, ele calculava muito. Então, essa foi uma grande sacada, né? Aumentar o número de soldados, né? E fortalecer o exército com armas, né? Um arsenal, né? Um estoque de armas. Ok. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu sua máxima extensão, dominando quase toda a Europa Ocidental e boa parte da Europa Oriental. Compreendia cerca de 150 departamentos, que eram como se fossem províncias, né? Com uma população de 50 milhões de habitantes, quase 1/3 da população europeia na época, né? Então, através da sua estratégia, né, das suas estratégias, melhor dizendo, ele conseguiu dominar vários territórios, né? Era tudo que ele queria. As conquistas francesas sob o comando de Napoleão modificaram a divisão política de boa parte da Europa ocidental e central, né? Modificaram a questão geográfica, a questão política, tá? Bom, os outros reis, né, os outros governantes da Europa ficaram assustados com essa política expansionista de Napoleão. E aí o que eles fizeram? Eles reagiram, tá?
Vamos lá. Reação ao expansionismo francês. Desde os primeiros anos da ascensão de Napoleão, os diplomatas ingleses acreditavam que o fortalecimento militar e econômico da França constituía uma ameaça à economia da Inglaterra, tá? Por outro lado, sabiam que o governo liberal francês assustava os governantes dos países onde ainda vigoravam regimes absolutistas, né? Por ser um exemplo que incentivava o quê? Rebeliões. Por quê, pessoal? Porque Napoleão nada mais é do que resultado de um processo revolucionário dentro da França, né? Nós já estudamos sobre isso, sobre a Revolução Francesa, né? Então, ele não deixa de ser um resultado, né? Apoiado pela burguesia, ele torna-se, né, um grande governante, um grande estrategista, né? Então, representa realmente uma ameaça para os outros países, né, para os outros governantes, ok? Por isso, empenharam-se em formar coligações internacionais, tá? Contra os franceses e seu expansionismo. Entre as nações que participaram dessas coligações estavam Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Houve conflitos, né, confrontos armados entre França e Inglaterra, como ocorrido em outubro de 1805, tá? Quando a marinha francesa tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotada na Batalha de Trafalgar. Tá? A vitória dos ingleses, comandados pelo almirante Nelson, firmou o poder naval britânico. Tá? Então, os ingleses conseguiram a vitória sobre a França, né? Porque tinha uma excelente marinha, tá, pessoal? Prestem atenção. Nos anos seguintes, as forças de Napoleão conseguiram sucessivas vitórias terrestres sobre seus inimigos. Uma das mais destacadas foi a Batalha de Austerlitz, na Áustria, 1805, além de vitórias na Prússia, 1806, né? E na Rússia, 1807. Bom, até aí, né, nós entendemos que Napoleão ele se empenhou numa política expansionista, né, na conquista de outros territórios, tá? Mas ele foi bater de frente com a Inglaterra e perdeu, né? Porque a Inglaterra é famosa pela sua marinha, né? A poderosa marinha inglesa, né? Muito forte, muito preparada, tá? Então, ele venceu outras batalhas, né, outras guerras, mas a Inglaterra estava ali, né, sempre atrapalhando os planos de Napoleão. Na próxima aula, nós vamos estudar outras estratégias que Napoleão utilizou, né, para vencer a Inglaterra, tá? Então vamos analisar aqui. Na próxima aula vamos estudar sobre o bloqueio continental, os resultados, né, o declínio da França e derrota para o inverno russo, dentro do período do Império, tá, pessoal? Então, procurei dividir dessa forma para facilitar o estudo, né? A questão do ensino e aprendizagem, tá bom? Então, de posse dessas informações, eu peço a vocês que façam os exercícios de versos número 9, página 33, questões 4, 7 e 8. E atividade devolutiva, a D2 do capítulo 5. Responda. Como Napoleão conseguiu dominar outros territórios, tá? Para responder essa pergunta, é necessário assistir a videoaula na íntegra, tá, pessoal? Porque a resposta eu acabei de explicar aqui na aula, tá bom? Bom, como eu já expliquei, né, essa é uma primeira fase do Império. Na próxima aula eu vou explicar como se fosse uma segunda fase, né, do período do Império de Napoleão, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.